Eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil. Aqui comentamos, discutimos alguns temas de história, de política e de coisas que não são normais. Nós hoje vamos começar uma série de comentários, de conversas, de debates sobre o Oriente Médio. O Oriente Médio, que alguns geógrafos preferem chamá-lo de Oriente Próximo, é essa região onde acontece, é lá o cenário do conflito Hamas, Israel, palestinos, enfim, árabes e judeus. É o conflito que, do momento, é o conflito que todas as emissoras de televisão, jornais, enfim, todas as mídias estão se preocupando nos últimos dias, é lá no Oriente Médio. Nada melhor do que nós conhecermos um pouco desse cenário, dessa plataforma onde ocorre essa guerra, esse conflito perigosíssimo para o mundo. A região do Oriente Médio, ela é uma região desértica, tem lá o grande deserto da Arábia, é uma região de clima, portanto, árido, semiárido, poucas chuvas, é uma região que as principais civilizações da antiguidade surgiram lá no Oriente Médio. As principais, normalmente junto aos grandes rios, geralmente junto aos grandes rios, aos grandes cursos d'água. Nós temos lá a chamada Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios, Tigre e Eufrates. Nessa área da Mesopotâmia, na antiguidade, nós tivemos acádios que lá viveram, os assírios, os sumérios, os babilônios que formaram 2 impérios. Nós tivemos lá o início das grandes civilizações da antiguidade nessa região. Hoje, atualmente, lá nós temos o Iraque e temos partes da Síria e da Turquia. Mas é lá também que nós temos a civilização persa, que hoje lá nós temos o país, o Irã. Temos também a Fenícia, que hoje tivemos a Fenícia, que hoje nós temos lá o Líbano. E tivemos também os hebreus, que hoje são os israelenses, que nós chamamos também de judeus, porque professam a religião chamada de judaísmo. Quem pratica o judaísmo é um judeu, por isso que são chamados de judeu, mas são israelenses. Tá? Lá também tem o Rio Jordão, lá na mesma área que eu estou acabando de falar, região, rio até sagrado, lá foi onde Jesus foi batizado. Essa região ela é muito disputada, e ela é muito disputada pela procura de terras férteis. Na antiguidade foi muito mais disputada. Nós não podemos nos esquecer que eu estou falando de uma área desértica, pouca chuva, então os povos iam chegando, os povos iam passando, porque também é uma área de confluência, é uma área de passagem. E se estava melhor organizado, tinha melhores armas de guerra, não tem dúvida, ele vai sim tomar aquela terra. Então a área foi muito disputada, muito disputada. Na região pratica-se até hoje a agricultura, o pastoreio, mas a grande atividade econômica do Oriente Médio é o petróleo. Mais da metade do petróleo consumido no mundo provém do Oriente Médio, e os principais países exportadores, produtores de petróleo é a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita e o Irã. Lá nessa região onde hoje nós temos essa terrível guerra, Hamas contra Israel, nós também, nessa área, nós temos a cidade de Jerusalém, que é considerada uma cidade sagrada.
É sagrada porque ali é o berço das 3 mais importantes religiões que conhecemos, que temos, né? O islamismo, que são os muçulmanos, o judaísmo, que são os judeus, e o cristianismo. 3 importantes religiões têm praticamente suas sedes nessa cidade chamada de Jerusalém, né? Ao longo da sua história, há milhares e milhares de anos, muito antes de Cristo andar pela Terra, o Oriente Médio, ele foi, principalmente lá na Antiguidade, eu estou falando na Antiguidade, ele foi ocupado pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, pelos macedônios e pelos romanos, que ficaram muito tempo lá nessa região chamada de Oriente Médio. E isso na Antiguidade, porque nos tempos mais recentes, mais atuais, o Oriente Médio foi também ocupado por algum desses países que nós conhecemos e que vai ficar para o nosso próximo encontro, tá? O Oriente Médio, portanto, sempre foi uma área de confrontos, de conflitos e de guerras, sempre por causa dos seus territórios ou por motivos religiosos, por motivos dessas religiões importantes que tinham sede principal no mesmo lugar, né? Mas a nós, no momento, nos interessa é a Palestina, é a região dentro do Oriente Médio chamada de Palestina, não é? É esse local que nos interessa, a Palestina, que desde a antiguidade existem conflitos e guerras entre árabes e judeus, desde a antiguidade. Então essa guerra que nós estamos vendo agora, Hamas e judeus, é mais uma apenas, é mais uma. O grande risco nesse momento é se outros países, outros grupos terroristas, que é o que mais tem lá no Oriente Médio, é o que mais tem, são grupos terroristas, né? Resolvem atacar Israel, resolvem ir para uma guerra generalizada na região. Aí somente Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem conhecimento, que poderá, né, dizer qual será o fim, qual será o destino deles e da humanidade, né? Tomara que isso não ocorra, porque é muito, muito perigoso uma conflagração até universal se a região toda entrar em guerra, né? Vocês estão vendo, China está calada, Rússia, mas eles têm lá seus interesses. Aliás, as grandes nações do mundo têm interesses naquela área, por causa do petróleo, motivo religioso menor, mas a questão econômica é preponderante e política também, né? Por esse motivo, nós vamos parar por aqui. Vamos tratar especificamente da Palestina no nosso próximo encontro, que vai ocorrer daqui 2 ou 3 dias, quando nós poderemos falar mais da guerra, mais dos acontecimentos e fazermos comentário. Eu quero ensinar, eu quero aprender. Eu quero que você também me ensine, eu quero que você também aprenda. Una-se, junte-se, inscreva-se no canal. Dê o seu like, diga que gostou. Quanto mais você for lá e diz gostei, mais longe vai a nossa conversa, né? O YouTube vai divulgando mais. Então, vamos lá. Mas vamos lá. Dê aí o like, dê agora. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, dentro de 2 ou 3 dias, estaremos de volta. Um grande abraço.